Meio grossa, irmãos, que eu tô com uma crise alérgica terrível, uma febre, garganta inflamou. Isso ontem. Falei, ô glória, será que não é para me pregar hoje? Misericórdia. Mas Deus é fiel, amém? Nós estamos aqui. Se eu começar a tossir, aí vocês comecem a orar por mim, tá? Então, nós vamos falar hoje sobre um sentimento latente no meu coração. Eu até comentei, acho que foi com o irmão, que eu falei que esse sentimento estava fazendo um tempinho no meu coração, que eu já sabia mais ou menos o que eu ia pregar sábado. Já faz uns 2 meses aí, desde que a gente saiu de janeiro, né? E, por incrível que pareça, foi o nosso tema de retiro. Foi sobre a noiva. Nós vamos falar hoje sobre a parábola das 10 virgens. Amém? Então, pediria que vocês pudessem abrir, me acompanhar em Mateus 25. Mateus 25, versículos de 1 a 13. Mateus 25, versículos de 1 a 13. Já peço que meu pastor aqui na frente leia, se ele puder, e em seguida ele possa orar também. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Senhor Deus, capacita-nos, unge-nos para que possamos entender e absorver aquilo que nos será passado pela ministra Jamile, já devidamente ungida. Que o Senhor coloque em nossos corações aquilo que já colocou no coração dela. Que esse mesmo amor, essa mesma unção que habita no meio dos teus louvores, da ministração, possa agora exalar através da tua serva, e que nós possamos nos alegrar com essa tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós conhecemos muito bem essa parábola, está bem fresquinha nos nossos corações, amém? Foi ministrado pela pastora Silvana, foi ministrado pela pastora Nayufi, com ângulos diferentes, e aqui vai um outro ângulo diferente também, amém? Como nós conhecemos, Jesus está falando sobre a parábola das 10 virgens. E lá no capítulo 24, no iniciozinho, versículo 3 diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Aqui ele vai contando as parábolas, todas as histórias da vinda visível e invisível de Cristo. E o interessante aqui, eu lendo e buscando, eu entendo que Jesus está falando das parábolas para quem? Os discípulos. Os discípulos eram crentes ou não crentes? Os crentes. A parábola que ele fala são as 10 virgens. Elas eram puras, não é isso que a virgindade representa? A pureza,
a santidade, a castidade, não é isso? Então, o que eu entendo, que a nossa pastora já falou uma vez, e a pastora Silvana também. O que quer dizer? Falando amém. Foi a minha voz ou foi o microfone que falhou? Amém. Então, ele estava falando naquele momento para a igreja. E hoje também vai ser uma mensagem para a igreja. Eu creio que não temos muitos visitantes. Não será um culto muito evangelístico. Mas eu creio que Deus fará grandes coisas, amém? Porque Deus realmente falou comigo através dessa parábola. Elas estavam às 10, esperando quem? As 10 virgens. A igreja ali estava esperando quem? O que nós estamos fazendo? Esperando o noivo, né? Pelo menos eu creio que é isso. Amém? Através, cantando, louvando, ministrando, pregando, atuando, fazendo o que for na casa do Senhor, esperando o noivo aparecer. Não é isso? O interessante é que todas elas estão com a candeia de fogo. Uns dizem lâmpada, outros dizem tocha, outros candeia. Eu não sei bem te dizer o que era. Eu sei que era algo que iluminava, que usava-se fogo e azeite. Amém? Então vamos colocar como se fosse uma tocha. Amém? Todas elas estavam com a tocha. A palavra de Deus fala que elas não estavam apagadas. As 10 virgens estavam com a tocha acesa. Amém? Mas só 5 estavam com o azeite. Com o combustível. Apenas 5. Misericórdia. Vai sair. E é isso que eu quero falar hoje. Eu entendo isso hoje. O que Jesus estava querendo dizer? Jesus diz ali que muitas pessoas começam a caminhada com muito fogo, se preocupando com fogo, mas esquecem do principal, que é o quê? O azeite. Porque o fogo, ele só pode queimar se tiver um combustível. Não é verdade? É ou não é? Posso fazer fogo assim, do nada? Não. Até com pedra tem que ser tem que ter um agente, não é verdade? Então, justamente isso. 5 tinham combustíveis, 5 não tinham. E é justamente isso que nós vamos falar. Não é sobre o fogo em si. Ele é importante? É. O fogo de Deus é muito importante em nossas vidas. É sim. Mas o principal é o combustível. É o azeite. É como nós abastecemos, como nós nos alimentamos. Amém? E a pergunta que eu faço hoje é... Hoje é dia 10 de março, não é verdade? 10 de fevereiro foi o quê? Vocês lembram? Foi o nosso retiro. Faz um mês, não é verdade? Como é que está o fogo de Deus nas nossas vidas? Ou melhor, será que nós temos azeite ainda? Ou será que apagou? Misericórdia. Como nós estamos? Como é que o fogo de Deus está nas nossas vidas? Como estamos na presença do Senhor? Como está o teu azeite? Será que você tem suficiente para esperar o noivo? Pergunta que Deus faz hoje. Será que nós temos azeite suficiente? Porque nós podemos ter fogo, mas será que nós temos azeite suficiente para esperar o noivo? Amém? A parábola diz que as 10 tinham fogo, mas apenas 5 levavam combustível. Todas elas queriam encontrar o noivo, não é verdade? Todas elas tinham esse mesmo objetivo. Elas queriam encontrar o noivo. Mas o querer não é o suficiente. Tem que ter um agente, tem que ter um combustível. Senão o fogo se apaga. Amém? E é isso que nós vamos falar hoje, sobre como manter esse fogo aceso. Porque o difícil não era o acender o fogo, mas mantê-lo vivo. Os churrasqueiros de plantão aí, Paulo tem sido um churrasqueiro nato. Isso aí eu aprovo. Conheço muitos que também estão chegando lá. Não é difícil fazer fogo? Para churrasco, pelo menos para assar churrasco, é ou não é difícil? Mas quando acende, né, meu irmão? Dependendo da carne, queima toda, queima, né? Exatamente. Como nós devemos manter a chama de Deus na tempestade? Ô, glória! Tempestade tem água, né? E como é que nós vamos manter a chama de Deus acesa em meio à tempestade?
Como é que vamos manter aceso diante de tanta corrupção que nós vemos aí? Como é que nós vamos manter aceso diante de um casamento debilitado? Como vamos manter acesa o fogo de Deus diante de um diagnóstico ruim? Como manter aceso diante de uma crise financeira, que é o que mais nós escutamos por aí? Como manter aceso diante de um filho rebelde, de uma filha rebelde? Quanto manter aceso diante do caos que tem aí na política? Como é que mantemos acesa a chama de Deus? Como? Porque uma coisa é certa, irmãos, passaremos por dificuldades, quer queira, quer não. O sol brilha para justos e injustos. Porém, o que é interessante na vida do crente é que a casa está firmada aonde? Na rocha, que é? Se a rocha é Cristo, não temos o que temer. Sabe por quê? Mesmo que a figueira, que não haja fruto na vide, mesmo que não haja alimento nos campos, ou então que não tenha gado, essas coisas. Tem outra versão. O que continua? Eu me alegrarei em ti. É assim que nós temos que passar pela dificuldade. Nos alegrando aonde? Em Deus. É dessa maneira. Não deixando o fogo se apagar. Manter ele aceso. Temos que estar, sim, com o fogo queimando, mas também temos que estar com a vasilha de combustível. Não podemos ser como as cinco nécias que não levaram seu combustível. Há quanto tempo ouvimos falar que Jesus está voltando? Se eu abro até um parênteses, que não sei vocês, mas eu creio que muitos escutam, e pelo menos eu escuto. Às vezes assim, não, Jesus está voltando desde que eu me entendo por gente, desde que eu era pequenininho, Jesus está voltando. Isso não é verdade? Alguém já foi questionado assim? Realmente. Desde que a gente escuta, Jesus está voltando. Pode ser que ele não venha hoje. Pode ser que ele não venha amanhã. Mas aí eu faço um outro questionamento. Será que eu estarei vivo daqui a pouco? Será que eu estarei vivo amanhã? Jesus pode não voltar hoje. Mas nós temos o controle das nossas vidas? Nós não sabemos, irmãos, os dias de amanhã. Eu, pelo menos, não tenho um controle. Então, se Jesus não voltar hoje, e se acontecer alguma coisa comigo, para onde eu irei? Interrogação aí. Não é a gente tem que se basear atrás, porque Jesus não está voltando. Não é isso, irmãos. A gente tem uma mania muito ruim, o ser humano tem uma mania muito ruim de esquecer e de brincar com as coisas de Deus. Isso é muito ruim. Isso é muito complicado. Estou falando aqui que ninguém vai morrer, amém? Misericórdia. Mas estou falando isso porque a palavra de Deus fala que Satanás está onde? Ao nosso derredor. Ele está ao nosso derredor para quê? Para brincar de vôlei, né? Para brincar de ping-pong. É isso? Ele está ao nosso derredor por quê? Meu irmão, ele tem tanta fome pela tua e pela minha alma que nós não temos noção. A palavra de Deus fala que existe anjos guerreando em nosso favor. Nós não vemos, mas existe. Inferno existe. Você acreditando ou não, existe. Não é verdade? Então nós temos que estar atentos. Com o nosso fogo, com a nossa candeia, com o nosso combustível nas mãos. Porque à meia-noite pode-se ouvir aquele grito. E aí? Será que meu combustível vai estar lá? Será que não? Na nossa caminhada não pode faltar azeite, porque sem azeite não há fogo. Nós temos aqui um exemplo que eu gostaria de ler com vocês. Lá em Gênesis capítulo 6, versículos de 11 a 14. Gênesis capítulo 6, versículos de 11 a 14. Pediria que meu querido esposo, pastor Paulo, estava tão empolgada para dizer isso. Gênesis 6, de 11 a 14. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste,
Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Lê o 17 também, por favor. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Amém. Essa aqui foi a promessa de Deus para Abraão. E uma ordem para ele construir uma arca, todos nós conhecemos. Noé. Até o final eu vou falar Moisés. Me perdoem, fazer que nem o pastor, orem por mim. No capítulo 6, nós vemos aqui a iniquidade daquele povo, a tal ponto que no versículo diz assim, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Isso aqui é um estudo bem profundo, que eu até pesquisando, ele diz assim que o interior do homem era tão ruim que tudo que ele fazia era mal. Era algo muito profundo, era algo iníquo demais. E Deus se zangou. Porém, no versículo 9 diz assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Um princípio para manter a chama acesa: andar com Deus. Noé foi assim. Diante de tanta iniquidade, diante de tanta maldade, Noé andava com Deus. E aí eu queria que vocês pudessem se colocar na posição de Noé. Deus vai, chama Noé e fala: olha, eu vou destruir tudo, vai haver dilúvio, vai haver um tsunami aí, vai acabar com tudo, constrói uma arca, enche de animal e capa o gato. Essa foi a história. Noé, com certeza, trabalhando todo dia. Com certeza ele anunciava, irmãos. Ele estava trabalhando por uma harpa, ele anunciava. Até a Bíblia fala, a palavra de Deus fala que Deus, depois da ascendência, deu mais uma semana para ver se o povo se arrependia e nada. Foi aí que ele realmente jogou o dilúvio. Mas aí vamos lá com a história de Noé, a vida de Noé. Com certeza ele ministrava a palavra de Deus. Com certeza ele era zombado. Com certeza ele não tinha muitos amigos, porque assim, amizade mundana é assim. Enquanto você não está falando de Deus nem nada, você está de bem. Do minuto que você toca na sua posição, que você não abre mão de Deus e começa a falar de Deus, amizade, não é por aí. Eu estou mentindo? Não é, irmãos. É difícil manter uma amizade. Eu tenho algumas colegas, alguns amigos mundanos, que é aquela amizade limitada. Até aqui. Se começar a falar de Deus, não é legal. É ou não é verdade? É verdade. Então, com certeza, Noé não tinha muita popularidade. Com certeza, ele era deixado de lado naqueles momentos de festas, da cidade e tudo mais. Com certeza, Noé era deixado de lado. Será que não gerava dúvida? Poxa vida, será que eu estou ficando doido? Como será? A palavra de Deus não fala quanto tempo mais ou menos. Pelo menos o que eu estudei, assim, depois meu pastor ele pode vir com um estudo daquele tremendo. Mas aqui no capítulo 7, no versículo 6 diz assim: tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. 600 anos. No capítulo 5, versículo 32 diz assim: era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Eu não sei mais ou menos quanto tempo, mas temos aí uma margem de 100 anos. Agora não sei quanto tempo de 100 anos para construir, ou Deus falou no meio disso, não sei. Sei que foi bastante tempo. Ninguém monta uma arca assim rapidinho, né? Então foi bastante tempo Noé brigando com ele mesmo, buscando confiar em Deus. E se foi uma chama, meu irmão, um combustível tremendo. Porque no meio daquela iniquidade, ele crendo na palavra do Senhor, acreditando na promessa, o que aconteceu? Deus cumpriu. Deus cumpriu e viu aquela chama acesa em Noé. Já pensou? Noé poderia apagar? Poderia apagar a chama de Noé? Poderia. Ele poderia dizer assim: não é verdade, não estou me iludindo, não quero mais. Ele poderia, mas ele manteve aquela chama acesa em meio daquela tanta iniquidade. Aí eu faço um parênteses para nós hoje. Nós temos dificuldades? Temos. Temos enfrentado adversidades? Temos. Juntos e separados? Temos, sim. Temos sofrido consequências? Temos. Tem acontecido várias coisas aí. E quantas vezes nossa chama
Quantas vezes apagamos a nossa chama? Porque trocamos o azeite por uma pornografia que se passa na TV. Ou então trocamos nosso azeite por uma festa. Trocamos nosso azeite por uma carência, trocamos uma carência por alguém, por uma carência. Trocamos nosso azeite por uma noite de prazer. Trocamos nosso azeite, não sei, pense aí, por um prato de lentilhas. Como você tem sustentado a sua chama? Porque uma coisa é certa: o fogo só queima com combustível, com azeite. Você pode colocar tudo que for, ele só vai queimar com azeite. Ou então, como dizem em outras traduções, com álcool. É assim que a chama queima, é assim que o fogo queima. Azeite só se encontra na palavra de Deus, no próprio Deus. E aí eu faço uma pergunta. Você quer queimar na presença de Deus? Ninguém quer queimar na presença de Deus. Senhor Jesus, Pai amado, Deus, derrama fogo para reavivar esses corações. Um mês, irmãos, a gente estava pegando fogo lá no retiro. Eu lembro disso. Pastores não conseguiam nem falar, que eles abriam a boca e gritavam glória a Deus. Se vocês gritarem glória a Deus, vocês não vão me ouvir, que minha voz está ruim. Cadê o fogo desse povo? Eu vou me esconder. Eu fiquei com vergonha. Cadê o fogo, irmãos? Meu Deus do céu, queima esse fogo em nome de Jesus. Não vamos deixar as iniquidades nos apoderar do nosso fogo. Não vamos deixar as tribulações apoderar desse fogo, irmãos. Sabe por quê? O noivo vem aí. Nós temos que estar acesos, nós temos que estar brilhando, queimando na presença do Senhor. Não quer dizer que agora eu vou ter que ficar gritando. Não, meu irmão. Fogo só queima com combustível. Cadê o teu combustível? Você está cheio? Você tem que estar cheio para queimar. Se você quiser queimar, se enche aqui, ó. A velha receita do bolo. Uma vez eu vi um pastor pregando, achei tão interessante. Aqui, a velha receita do bolo. Não adianta chegar e falar de outra coisa. É isso aqui. Você quer a vida eterna? É isso aqui. Você quer as promessas? É isso aqui. Você quer a sua casa salva? É isso aqui. Você quer ser cheio do Espírito de Deus? É isso aqui. Quer profetizar, curar, fazer milagres? É isso aqui. A velha receita do bolo. Por que será que a gente ainda bate nisso aqui? Porque Satanás é esperto, irmãos. Ele sabe de tudo que tem aqui. Você se apoderar de todas as palavras que tem aqui, não tem para ninguém, meu irmão. O objetivo é o céu. O que está em jogo aqui é a nossa eternidade. Um momento só de deslize pode custar muito caro. Não é um momento de prazer, não é um momento de felicidade. As promessas do Senhor, elas são eternas. Eternas. Não é passageiras. Eternas. Grave isso no seu coração. Uma vez o pastor Paulo colocou um áudio que ele falava assim: grave a eternidade nos seus olhos. Meu irmão, grave a eternidade nos seus olhos. Eu sei que as situações são difíceis, eu sei que é complicado, tem momentos que nós cansamos. Meu Deus, podemos ficar batidos, sim, mas não podemos desistir. Porque a palavra do Senhor, a presença do Senhor tem que ser constante na nossa vida, ela não pode ser por momento. Ela tem que ser perseverante, ela tem que ser resistente. É assim a nossa vida com Deus. Ela é assim. Amém? Pode até pensar assim: meu Deus, eu não consigo brilhar, porque aonde eu estou só é trevas. Se é na minha escola, tem coisas ruins. Se é na faculdade, tem coisas ruins. Se é no trabalho, tem coisas ruins. Se é em casa, tem coisas ruins. Eu não consigo brilhar. Mas sabe qual é o melhor momento para você brilhar? É aonde? Adivinha aí. Aonde é? No escuro, meu irmão. É nas trevas. É o melhor momento para se brilhar. O melhor momento para você brilhar.
é onde o fogo queima, é onde conseguimos ver, temos uma visão ampla. É no momento das trevas, no momento da escuridão. Mateus 5,14 diz assim: vós sois a luz do mundo. A luz do mundo. Assim brilhe a vossa luz. Eu resumi. Não apaguemos o fogo, não troquemos o azeite, mesmo que para nós o noivo demore. Mesmo que para nós o noivo demore. Ah, Jesus está demorando. Ah, eu não consigo. Como eu falei, nós temos aquele momento de abatimento. Lá em 2 Coríntios 4, de 8 a 9, diz assim: Segunda Coríntios 4, de 8 a 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. É assim que nós devemos ser. Somos abatidos? Sim, tem momentos que nós cansamos, mas não somos destruídos. Ficamos perplexos? Sim, mas não desamparados. É assim a caminhada com Deus. É assim que acontece a palavra do Senhor. É assim que nós mantemos o fogo aceso, buscando a presença de Deus através da palavra. Todas dormiram. No versículos 6 e 7. Diz que todas elas dormiram esperando o noivo, porque para elas o noivo demorava. Diz assim. Versículo 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. As nécias e as prudentes. Elas adormeceram. Teve um momento de cansaço ali, de abatimento. Oi? Amém? Estão me ouvindo? Amém. Pois é. Todas elas caíram no sono, tanto as nécias quanto as prudentes. O que Deus está mostrando aqui é a igualdade. Não dá para dizer assim, olha, aquela ali é nécia. Não dá, é a igualdade. Todas elas ali naquele momento adormeceram, mas ainda tem continuando a mesma situação. Continuando a mesma situação. 5 ainda tinham combustível. Por mais que o fogo apagasse, reavivava. E as outras 5? Se apagasse, não ia reavivar. E foi exatamente o que aconteceu. Versículo 6 diz que à meia-noite escutou-se um grito e elas despertaram. Agora imagine comigo. Elas dormiram, despertaram. As 5 que tinham azeite, ligaram o fogo. E as 5 que não tinham, ficaram a ver navios, né? Pediram emprestado um pouco do azeite. Podemos ficar abatidos? Podemos, mas não destruídos nem desanimados, meu irmão. Nossa caminhada, ela é perseverante, ela tem um objetivo, é sempre para frente. É assim que nós temos que ser, buscando cada vez mais estar queimando na presença de Deus. Porque é isso que o fogo faz. Ele brilha, ele chama atenção, ele é visível. Não é verdade? Ele chama atenção. Já viram o fogo queimando? Ele chama atenção, ele é visível. Mas o combustível ele não é. E aqui é algo interessantíssimo, irmãos. O combustível, o azeite, ele não é visível. Porque ninguém pode ver o preço que você paga em oração de noite. O azeite que você consegue através da leitura. Os pastores, quando eles vêm aqui pregando com aquele fogo todo, a gente não sabe o azeite, o combustível deles, como eles conseguiram. A gente só vê a parte do fogo. É exatamente isso. O combustível é você e Deus. Você pode até compartilhar um pouquinho desse fogo, né? Você andando junto. Mas você, individualmente, se você não tiver combustível, você não vai queimar. Você vai queimar um fogo estranho aí. Mas sem a palavra de Deus, não. O verdadeiro azeite não queima, irmãos. Não adianta que não queima. E de novo eu faço a pergunta. Como está a nossa vasilha de azeite? Como está a tua vasilha de azeite?
Um exemplo disso é o carro na reserva. Vocês já viram? Ele está normal, está com combustível. Aí quando ele chega na reserva, ele começa a piscar. Pelo menos eu pisca. Por quê? Porque está na reserva, está acabando. Como é que a gente sabe que eu não estou com fogo suficiente? Que eu não estou com azeite suficiente? Eu não leio mais como eu lia antes. Eu não orava mais como eu orava antes. Eu não tenho prazer como eu tinha antes na presença do Senhor. São uns detalhes. Mas aí ele está piscando, ó. A tua reserva. Está piscando. E aí? Quando o carro está piscando muito tempo, o que acontece? Se você não encher de gasolina, o que acontece? Ele vai levantar as asas e vai voar. É isso? Oh, glória. Não. Ele para, irmãos. E aí, você quer parar? A pergunta é essa: você quer parar? Você quer desistir na beira do caminho, quase chegando ali no fim? Quer desistir agora? Quer ou não? Então se alimente da presença do Senhor, se alimente da palavra de Deus, a velha receita do bolo. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Não tem outro azeite, não tem outro combustível, não existe outro. Até agora ainda é Ele. E vai continuar sendo Ele, porque a palavra de Deus pode passar céus e terras, mas a palavra de Deus não passará. Será que nós temos azeite suficiente para tolerar o que as pessoas falam? Um exemplo disso era Bartimeu. Acho muito fantástica a história de Bartimeu. Quantos lembram? Bartimeu, ele era cego. E aí, quando ele soube que Jesus ia passar, ele fazia o quê? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele poderia muito bem se calar, porque as pessoas falavam assim: ei, cala a boca, não mexe com... Eita! Não mexe com o mestre, ele não está te ouvindo, fica quieto, fica na tua. Quanto mais falavam isso, mais ele gritava: filho de Davi, tem compaixão de mim. Até que ele chama a atenção de Deus. Você tem escutado realmente? Você tem chamado a atenção de Deus? Ou você tem dado ouvidos ao que as pessoas têm te falado? Porque isso, irmãos, querendo ou não, tira o nosso foco. Ele tira um pouco do nosso azeite. Focalize em Deus. Se forem palavras boas, se forem coisas boas, conselhos bons, acrescente. Se não, meu irmão, foque em Deus. Se encha de Deus. Nós temos tido azeite suficiente para não olhar para trás? Tem uma história que acho que em Mateus, lá para frente, Jesus fala para os discípulos assim: lembrai-vos da mulher de Ló. É engraçado que Jesus, pessoa, fala isso. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por que ele fala isso? Quem foi a mulher de Ló? Foi aquela que no momento certo, quase chegando, o que ela faz? Ela olha para trás. Nós temos azeite suficiente para não olhar para trás? Ou será que eu tenho olhado muito para trás, já tenho até corrido para trás, dado uma ré? Ai, meu Deus. Deixa eu vir para cá, antes que eu quebre alguma coisa. Será que eu tenho azeite suficiente para isso? Para não olhar para trás? Será que eu tenho azeite suficiente para esperar em Deus? Essa parte aí, os jovens já começam assim. Eu também já. Por que isso? Tem uma história muito boa. A história de Jacó. Ele esperou quanto tempo por Raquel? Ninguém lembra mais a história. Meu Deus, derrama fogo em nome de Jesus. Jacó, irmãos, ele trabalhou 7 anos por Raquel, mas não deu, conseguiu Lia. Aí ele trabalhou mais 7 para Raquel. Ele esperou quanto tempo por Raquel? 14 anos, irmão. Você está reclamando? Está reclamando? Está murmurando aí? Espera teu tempo chegar. Não antecipe as coisas de Deus. Espera o teu tempo chegar. Tempo de Deus. Não atropele. Isso é Deus que está falando. Não atropele. Porque você vai colher consequência. Outra coisa, irmãos. Não há nada oculto que venha a ser revelado. Espere no Senhor. É difícil? É. Todo mundo quer um parceiro. Mas espere em Deus. No momento certo, Deus vai te dar. Isso é promessa dele. Isso é promessa de Deus, não é promessa minha. A palavra de Deus fala isso com todas as letras.
Espere no momento certo de Deus, porque quando for de Deus, será perfeito. Eu te garanto isso, irmãos, eu te garanto isso. Quando for de Deus, será perfeito. De verdade. Essa é a parte mais difícil, porque os jovens têm força. Eles têm aquela força ansiosa que eles querem as coisas para ontem. Eu já começo a pensar assim, que eu já não estou ficando não estou mais tão jovem. Eu já não tenho tanta essa força. Eu já deixo as coisas mais... Mas exatamente isso. Espere em Deus. Tem azeite suficiente para dizer assim, não, eu vou esperar o Senhor. Você tem azeite suficiente para fugir dos prazeres carnais? Quantos lembram de José? E a mulher de Potifar? Aquele mulherão? Meu irmão, aquele ali não tinha um combustível, ele tinha um combustível nível hard. Para ele olhar para aquela mulher e falar assim, não, e correr, ou... Tem esse combustível, meu irmão, naquele momento que você não consegue, os hormônios estão assim. Não. Eu tenho um combustível, meu combustível não troca por causa desses prazeres. Não troque. Não troque, porque a eternidade ela grita mais alto. Você tem azeite o suficiente para esperar o noivo? Tem? As 5 virgens prudentes, elas tinham. Elas tinham azeite. As 5. As outras não. Meu irmão, se você não tiver azeite o suficiente hoje, é tempo de encher. Ainda é tempo de encher. Sabe por quê? O noivo vem aí. É uma promessa, não é brincadeira, não é mito, não é fato, não é historinha. É uma promessa. Lembra de Noé? Ninguém acreditava que ia acontecer o quê? O dilúvio. Ai, meu Deus, estou assustando. Não. É história com H. É um fato. Vai acontecer. Você querendo ou não. Vai acontecer. Jesus vai voltar. Isso é promessa. Você estará onde naquele grande dia? Do lado dele ou do lado contra ele? Misericórdia. Que louvou a pastora pregando que diz assim, como é que era o refrão? Então se verá vindo sobre com grande glória. Você estará onde nesse momento? Só existem 2 tipos de lugares. Ou você está do lado dele, ou você está lá embaixo. Vindo com ele. Ou glória. Gostei, irmão. A fé aí é combustível. Meu irmão, só tem 2 lugares. Ou você está do lado dele, ou você está olhando ele de cima, porque você ficou. Em misericórdia. Amém? Já para finalizar, já chamo um grupo de louvor. Eu queria contar para vocês sobre o casamento. Como eu falei, estou com esse sentimento já há um tempinho. Porque eu tive a oportunidade de assistir 2 casamentos lá. Quando nós viajamos para a Palestina, para Jerusalém, nós tivemos eu tive 2 oportunidades de ver 2 casamentos, de 2 primos. E é muito interessante, irmãos. A analogia. Eu vou contar para vocês como é. O noivado geralmente é feito 1 ano antes. Geralmente, não vou dizer que é todos, mas 1 ano antes é feito o noivado. Por quê? Lá, o clima, ele é diferente, né? Ele tem, às vezes, as 4 estações, às vezes só as 2. Com certeza, sempre tem frio, que é a parte do começo do ano. O verão mesmo, onde é bonito, é a parte de julho, agosto, que é onde tem as flores, os frutos. Essa é a parte de julho, de agosto, que é bom, onde fica o clima mais ameno para se comemorar uma festa, alguma coisa assim, né? Então é feito mais ou menos isso, o noivado. 1 ano depois é feito o casamento, porque tem que passar por toda aquela estação. Mas por que será que é 1 ano? Isso que eu achei lindo, assim. Porque o noivo, quando ele pede a noiva, ele pede para os pais, ele tem 1 ano para preparar a casa, as vestes dela, os sapatos, as joias, tudo que tem dentro da casa. Responsabilidade de quem? Do noivo. Nosso noivo falou o quê? Ele disse que vou na frente vos preparar lugar. Mas ele também diz assim, na casa de meu pai há muitas... Meu irmão, nossa casa já está preparada. A casa da noiva está preparada. Ele está esperando somente o tempo de noivado acabar para ver o casamento. É isso que eu achei lindo. E aí, quando ele chega, quando passa o ano, eles têm 1 semana de festa. No primeiro dia, eles fazem um banquete.
Dependendo do orçamento, às vezes eles fazem apenas para a família. Como a gente participou, até o Lavivi também estava, não sei se ele lembra. O primeiro casamento que a gente foi, eles prepararam, como eles tinham um orçamento maior, eles prepararam para a cidade inteira. Tal era a felicidade do noivo, porque sua amada estava chegando. Ou então, porque estava chegando o dia da lua de mel, o dia do casamento. Ele fez um banquete, irmãos. Era um banquete para a cidade toda. Nesse momento não tinha nem amigo nem inimigo. Todo mundo era convidado. Teu banquete está sendo preparado. Isso que é lindo. Nos 3 dias sequentes, é feito festas na casa do noivo para comemorar. Ele está muito ansioso, então ele faz festas, onde as senhoras mais velhas dançam, comemorando e cantando e louvando. Ele não se aguenta de esperar pela sua noiva. No penúltimo dia, ele entrega uma joia. Uma joia caríssima, irmãos. Geralmente é uma tiara ou um cordão de ouro. A tua coroa está nos céus. Isso é muito lindo, irmãos. A noiva, nesse tempo, ela está se preparando. Eles têm uma cultura lá de pintar as mãos e os pés com rena. Uns acreditam que é coisa de feitiçaria, mas o que eu achei muito interessante, que os mais antigos acreditam, é que é assim. As mães, quando os filhos iam para a guerra, elas pintavam as mãos deles e os pés para os filhos se lembrarem de onde eles saíram. E é justamente isso. Quando a noiva pinta, é para ela se lembrar de onde ela saiu. As marcas em que a noiva de Cristo vai subir, para se lembrar que vale a pena, meu irmão. Vale a pena nós passarmos por tudo isso. Vale a pena nós passarmos pelos sofrimentos. Vale a pena, irmãos. A eternidade, ela vale a pena. Estar com o nosso Deus, ela vale a pena. E no dia do casamento, como a pastora já até falou, eles fazem aquela comitiva. Eu participei. A Janine participou, o Lavi participou. Ele sai da casa dele, todo arrumado. Como eu era a família do noivo, eu participei da comitiva. Ele vai buscar a noiva na casa dela. E vai aquela patota de gente, irmãos. É muita gente querendo olhar a noiva. E quando ele chega lá, ela está na sala toda vestida de branco. Ela está com véu, ela não pode aparecer sem o véu, mas toda vestida de branco. E ela se despede dos pais, porque é a última vez que ela vê os pais. Ela sai da casa para ir para a casa do noivo, viver uma nova vida. E quando eles chegam no salão, ela tira o véu só para ele. E é quando ele vê ela na sua plenitude. Meu irmão, você tem noção que você vai ver Deus na sua plenitude? Nós veremos o Pai. E a noiva dança para ele. Dança de alegria. Nós iremos dançar, irmãos. Nós não iremos lembrar de tudo aquilo que passamos aqui. Mantenha o foco em Deus. Mantenha a sua candeia acesa. Mantenha o combustível de Deus aceso na tua vida, irmãos. Porque vale a pena. Não troque por momentos passageiros. Não troque. Vale a pena estar com Deus. Vale muito a pena estar com Deus, porque Ele é bom e Ele anseia pela sua noiva. Vamos estar naquele dia, meu irmão, vestidos como branca, vestes branca, com coroa. Imagine isso, aquelas testemunhas de anjos e arcanjos contemplando a noiva de Cristo entrando ali. Não troque essa eternidade por momentos, porque só quem vai subir é noiva. Se você não é noiva, ainda há tempo de se reconciliar com o noivo, porque ele está à espera. E ele vem aí, meu irmão, ele vem aí. Eu quero estar ali naquele momento, olhando o noivo em sua plenitude, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Maravilha, palavra tremenda para as nossas vidas. Nós sejamos com as nossas candeias acesas e com o nosso óleo na presença do Senhor. Como a irmã ministrava aqui, ela falando aqui, eu imaginava ela fazendo aquela comitiva. E quando as virgens que já foi ministrado no retiro, as virgens eram as damas de honra, as damas de companhia que estavam ali junto com a noiva, incentivando, cuidando dela. Por que elas precisam desse azeite, né? Porque até chegar, elas iam dançando até, quando o noivo vinha, elas iam dançando até a casa do noivo. Agora você imagina com uma tocha,
O fogo não pode apagar até chegar na casa do noivo, irmãos. Então nós tínhamos que pegar aquele azeite e estar alimentando aquele fogo naquela caminhada que eles iam fazer até a casa do noivo. Nós temos uma caminhada até a casa do nosso noivo. Se nós não tivermos essa candeia acesa, com esse óleo que foi ministrado aqui, irmão, vai se apagar no meio do caminho. Muitas candeias têm se apagado no meio do caminho. Não deixe sua candeia se apagar. Que você possa dizer: Senhor, Tu és tudo que eu mais quero, Tu és tudo que eu preciso. O meu fôlego Tu és tudo para mim. Sem a Tua presença, Deus, aonde eu me encontraria se não fosse na Tua presença? Que você não troque momentos por eternidade, irmão. Momento passa, mas eternidade é para todos, sempre, não tem fim. Por isso que Deus fala na palavra dele: nós viveremos o dia eterno. É um dia eterno. Depois que você for para a glória, é um dia eterno. Não é como aqui no mundo, que nós dormimos, acordamos, passamos por lutas. Não, nós viveremos o dia eterno. Por isso que você aqui essa noite possa dizer: Senhor, Tu és tudo que eu mais quero. Eu não sei viver sem a Tua presença, eu não sei viver sem a Tua graça, eu não sei viver
acrescentado, irmão. A gente se preocupa tanto com o resto e não vê o que é mais importante, que é Deus em nós. Porque na hora da agonia, na hora da aflição, na hora da dor, na hora da perda, a gente procura quem? Deus. A gente vai buscar quem pode nos acolher, quem pode nos salvar, quem pode curar, quem pode fazer algo por nós. E é só Ele. Que nós não esperemos isso acontecer em nossas vidas, mas que nós possamos dizer: Senhor, Tu és tudo hoje. Tu és tudo hoje. Porque eu sei que Tu estás no controle de todas as coisas. E nós aprendemos a dar graça em tudo. Que você possa buscar Deus hoje. Não espere o amanhã. Não espere, como a irmã falou aqui, nós não sabemos o dia de amanhã. Nós sabemos que essa geração anuncia a vida do Senhor. Posso desde pequeno, como a irmã falou, está ouvindo: Jesus vai vir, parece tão longe, mas nós somos a geração, irmão, que contemplaremos a sua vinda. Nós contemplaremos a sua vinda. Quer o homem queira, há muitos anos eu ouço: Jesus pode vir hoje. Pode vir amanhã, pode vir daqui a 2 anos, não interessa. Mas nós somos a geração que está esperando a vinda do Senhor. Para isso você tem que dizer: Senhor, seja o universo da minha vida. Eu não quero te dar só minha vida por pequenas coisas, por um momento, por um dia na semana. Eu quero te dar a minha vida. A palavra de Deus fala em Atos que eles se encontravam todos os dias e compartilhavam o pão, e compartilhavam em comunhão todos os dias. Não é um dia na semana. Eu te vejo daqui a domingo em domingo. Não! Eles participavam da mesa do Senhor todos os dias. Isso aqui, irmão, é a mesa do Senhor. É a mesa do Senhor. Então que nós possamos dizer: Senhor, seja o meu universo. Eu não quero te dar um pouco só do meu tempo. Não quero te dar apenas, Pai, um dia na semana. Eu quero te dar minha vida, minha família, o meu ser. Tudo que tenho, tudo que sou é para Ti, Jesus. Porque sem Ti eu não sou nada. Nós possamos declarar isso com todo o nosso coração. Feche seus olhos e faça desse louvor uma oração a Deus, um compromisso com Deus. E Senhor, eu preciso de Ti, preciso da Tua presença. Aleluia, Deus. Quero
esse é o meu desejo. Fale isso! Que sejas meu universo. Que sejas tudo, Deus. Que sejas tudo que sinto e o universo. De manhã seja o primeiro pensamento e a luz vem na janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, esse é o meu